Quase tudo pronto para o início do primeiro tempo de Internacional e São Paulo. Sempre transmissões especiais para você no Sport TV e no Premier Esportes. Saída do São Paulo no primeiro tempo. Quando nesse momento é respeitado 1 minuto de silêncio. A torcida vai porque o Júlio Batista deu um pique já para o ataque. Homenagem à dona Josefina Viotti, mãe de um diretor do Internacional. Vamos agora para o início do primeiro tempo. Saída do São Paulo, jogada ensaiada. Fábio Simplício fazendo lançamento longo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Júnior, no time do São Paulo, Amélie e Maldonado fazem muita falta? Luiz, eu acho que o Maldonado, pelo fato de ser aquele homem responsável pelas coberturas, pelo menos nessas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, ele estava sendo ponto de equilíbrio entre o meio-campo e a defesa na hora do desarme defensivo. E o Maicon Librelato? Bem, eu acho que as oportunidades que o Fernando Baiano teve dentro da competição, ele aproveitou, né? Saiu por estar contundido. E naturalmente, quando o Leandrão entrou, também foi bem. Quer dizer, vai ficar mais difícil para o Maicon. Cássio pode voltar com Daniel Carvalho. Ele trabalha atrás com Carlos Miguel. Kaká chega para dar combate. E a falta do Kaká. Chegou empurrando o Alexandre. Os dois foram companheiros no São Paulo. Você está revendo a falta. Temos 1 minuto no primeiro tempo. 0 Internacional, 0 São Paulo aqui no Beira-Rio. Kaká de primeira. Tocando com Júlio Batista. Luiz Alberto, Cássio. Ronaldo trabalha na direita. De novo o Ronaldo. 0 Inter, 0 para o São Paulo. São Paulo, segundo colocado na tabela até o início dessa rodada. O Inter, o 18º apenas. Bola para Cássio. Miguel pede na frente. Daniel Carvalho se apresenta. Daniel Carvalho. Protege bem, usa o corpo, cai, chama a falta. Falta marcada a favor do Inter. Não, o juiz dá apenas o lateral. Daniel Carvalho tentou uma tabela. Júlio Batista tirando para o São Paulo. Luiz Alberto ganha no alto. Bola recuada para Luiz Alberto. Clayton pediu na direita. Cleitão tocando com o Clayton. Bola chega no Cleitão. Fabiano vem com a bola dominada. Caiu, falta nele. Na verdade, o Cleitão acabou deixando a jogada para o Fabiano. 2 minutos. Falta bem marcada. Leva perigo. Carlos Miguel já pediu a bola. Daniel Carvalho também está na jogada. Três faltas cometidas pelo São Paulo. São números do Scout Exclusivo Sport TV. O Internacional de bola parada marcou 1 gol de pênalti nesse campeonato. Daniel Carvalho bateu sobre o gol de Rogério Ceni. Tiro de meta para o São Paulo. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro e os detalhes do Brasileirão você encontra na homepage do Sport TV. Tá jogando mal o São Paulo. Fernando Baiano arriscou de muito longe. Mais um tiro de meta para o São Paulo. A pretensão dele queria fazer um gol no Rogério daquela distância, né, Luiz? No ano passado, o Inter e São Paulo jogaram aqui mesmo no Beira-Rio. E o São Paulo goleou o time gaúcho por 4-1 com 2 gols de França, um de Gustavo Neri e o outro do Luiz Fabiano. Lembrando que esses 2 últimos estão em campo hoje também. Jean. Os primeiros 3 minutos, o São Paulo está encontrando dificuldades para sair jogando com o Jean, especialmente com o Júlio Santos. Mas principalmente, Luiz, porque ficam os 3 zagueiros, né? Para sair o Júlio Santos, o Jean
e o Gustavo do lado de lá. E o Gabriel e o Jorginho, eles passam da linha da bola, quer dizer, não tem essa jogada de abertura, eles são obrigados a jogar pelo meio. Fabiano, tocando para Fernando Baiano, a dividida, Fabiano corre atrás da bola, ele briga, ganha para o Internacional. Jorginho, vai para Kaká. Boa distribuição de jogo na esquerda. Dá o cruzamento do Gustavo por baixo, a bola não chega no Luiz Fabiano. Júlio Batista, protegeu bem com o corpo. Gabriel. Ele encara a marcação, vem para o meio, faz o toque para o Kaká, girou bonito, que jogada, Gabriel no cruzamento. Deveria ter batido pro gol, que toque do Kaká, Júnior. Na verdade, ele precisa ser marcado de perto pelos jogadores do Internacional, talvez até esse que esteja com a bola, o Alexandre, seja o homem que deva encostar no Kaká. Se deixar ele com liberdade, Luiz, ele vai deixar os companheiros na cara do gol, como fez agora. Daniel Carvalho foi empurrado, falta perigosa a favor do Inter. Você está revendo, a torcida do Inter protesta, pede um cartão. A bola foi jogada para longe na direção do Oswaldo de Oliveira. Você está revendo a falta no Daniel Carvalho, cometida pelo Júlio Batista. Mas o jogador de São Paulo jogou a bola fora porque o juiz pediu para que a bola fosse trocada. Detalhes no gramado com Carlos Lima e com Luciano Calheiros. Na cobrança, Fernando Baiano. São Paulo levou um gol de fora da grande área nesse Campeonato Brasileiro, mas com a bola rolando. Fernando Baiano soltou a bomba. Ele acabou acertando o Carlos Miguel. E a falta foi marcada na sequência a favor do São Paulo. Internacional 0, São Paulo também 0. sporttv.com.br. Na homepage do Sport TV, todos os detalhes, as estatísticas do Brasileirão. Acesse sporttv.com.br. Primeira não chega no Reinaldo. Gustavo Neri. Jorginho. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Reinaldo. Chegamos a 7 minutos no primeiro tempo. Luiz, o detalhe é que o Guto Ferreira e o seu auxiliar técnico Lisca, os dois trabalharam no São Paulo em 1995 e 1996, trabalharam nas categorias de base e conhecem muito bem alguns jogadores. Só para você ter ideia, o Kaká, Fábio Simplício e Jean foram alguns que trabalharam com essa dupla que hoje estão no Internacional. Daniel Carvalho. Ganhou na boa, a torcida gostou. Daniel na entrada da área, errou o passe. Demorou, né, Luiz? Quando ele fez o drible, ele já poderia ter feito o passe pro Fabiano, que estava livre pela direita. 0 Inter, 0 São Paulo. Clayton. Daniel. Jogador de muita habilidade. Impedimento marcado, segundo impedimento do jogo, primeiro do Internacional. Carlos Lima, como é que está o Oswaldo de Oliveira? Tranquilo, por enquanto não falou nada com o time. Luiz Fabiano bateu de fora, tiro de meta para Klemer. E Guto Ferreira, Luciano Calheiros. Está preocupado apenas com essa saída de bola do São Paulo, está pedindo para o Fernando Baiano fazer uma marcação em cima do zagueiro. Temos quase 9 minutos no primeiro tempo aqui em Porto Alegre. 0 Internacional, 0 para o São Paulo. Júlio Batista ganhou no alto. Luiz Alberto. Este é Ronaldo. O juiz deu a falta a favor do Internacional. A bola já está em jogo.
Alexandre. Vai para Cássio. Daniel Carvalho. Tentando chegar à linha de fundo. Daniel faz o cruzamento por baixo. O corte foi do Fábio Simplício. Júlio Batista completa. Miguel com a sobra. Cássio. O Inter tem uma boa jogada aqui pela esquerda com Daniel Carvalho, Cássio e Carlos Miguel. Essa triangulação, inclusive, Luiz, contra o Botafogo, funcionou muito bem no primeiro tempo. Esse é Cássio, revelado pelo Flamengo do Rio de Janeiro. Daniel Carvalho. Miguel. Tentou o drible na entrada da área, foi desarmado. Júlio Batista puxando o contra-ataque do São Paulo. Cássio bem na bola. E a falta do Júlio Batista. São Paulo começa o jogo cometendo muitas faltas. Primeiro tempo, 10 minutos. 0 a 0, Internacional e São Paulo. Clayton. 9 faltas, 6 cometidas pelo São Paulo. Cleitão. Luiz Alberto. Ronaldo. São Paulo fica no seu próprio campo. Cleitão. Buscando espaço pela direita. Fabiano. Dividiu Fabiano. Cleitão com a sobra. Chama o apoio do Cássio pela esquerda. Torcida gosta, vem com o Internacional. Cássio, no mano a mano. Chegamos a 11 minutos no primeiro tempo, falta. Falta do Gabriel no Cássio. Você está revendo o lance? O Ronaldo e o Luiz Alberto vão tentar a cabeçada. O Inter marcou 6 gols, 2 de cabeça nesse Campeonato Brasileiro. A sobra é de Daniel Carvalho. Passe errado. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Conta única Interligue 23, DDI e DDD na mesma conta das ligações locais. A sobra de Cássio. Brasileirão 2002. Sempre transmissões especiais, os comentários de Júnior. Todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Daniel Carvalho. Vem Cássio no apoio. É a marcação do Reinaldo. Dois foram companheiros no Flamengo. Reinaldo bem por baixo. Figueirense 0, Botafogo também 0. Resultados dos jogos em andamento. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Flamengo 0, Paysandu também 0. Kaká. Primeiro tempo, 12 minutos. O Cássio, Luiz, também se desligou da delegação do Internacional lá no Rio de Janeiro após a partida contra o Botafogo, mas com uma diferença. Pediu permissão para a diretoria para visitar parentes na cidade carioca. Está jogando Gustavo Neri para o São Paulo. Luiz Fabiano. Gustavo Neri. Jorginho. 3 na marcação, Caio Jorginho. Luiz manda seguir. Clayton. Aí o Cássio. Miguel. Alexandre. Fernando Baiano. Desarmado na boa pelo Jean. Esse é Reinaldo. Olha o São Paulo na sua especialidade no contra-ataque rápido. O Reinaldo foi puxado. O Cleitão puxou, é lance para cartão. O Reinaldo bate boca agora com o juiz, discute, é lance para cartão. O Reinaldo tem razão. O árbitro deveria, até porque ele ia receber a bola em condições excepcionais, né? Quer dizer. O Edilson Soares da Silva não mostrou o cartão, deu uma bronca no jogador do São Paulo. E vem aí o Rogério Ceni para a cobrança. No último jogo, Rogério não jogou.
no meio da semana contra o Juventude. No último jogo que disputou no Campeonato Brasileiro, bateu 3 faltas. Sempre um momento de expectativa. Rogério Ceni já disputou 417 jogos com a camisa do São Paulo e marcou 28 gols. Falta para o São Paulo, é de longe. Rogério contra Klemer. Barreira se adianta, o Reinaldo reclama, o Rogério também. 14 minutos no primeiro tempo aqui no Beira-Rio. São Paulo coloca uma barreira na frente da barreira do Inter. Autoriza o juiz. Rogério Ceni bateu a falta no capricho sobre o gol de Klemer. Tiro de meta para o Internacional. Volta rapidamente para o gol Rogério Ceni. Você está revendo a cobrança do goleiro do São Paulo da seleção brasileira. Estava longe para ele, né? Ele bate melhor quando é mais perto da grande área. Até agora 5 finalizações no jogo, 3 do Internacional. Bola recuada de cabeça para Klemer. A todo instante você tem os números do Scout exclusivo Sport TV. Luiz Alberto. 15 minutos no primeiro tempo, 0 Internacional, 0 São Paulo. Cássio. Daniel Carvalho. Foi desarmado. Tem Júlio Batista. Reinaldo no contra-ataque. Luiz Fabiano e Kaká acompanham pelo meio, assim como Júlio Batista. Reinaldo apostou na corrida, botou na frente. Falta do Luiz Alberto. Só que o juiz dá apenas tiro de meta. Nitidamente empurrado. Bola para Fabiano na direita. Júlio Santos. Vai para Jean. Tá vendo, Luiz? Ele não tem a jogada de abertura de bola aqui, porque os dois laterais estão já enfiados, entendeu? Eles vão se marcar. Fabiano esperto, ganhou do Gustavo Neri. Vem o Inter. Jorginho chega por trás, não consegue cometer a falta. Devolução para o Fabiano, sai o cruzamento fechado. Bola não chega no Daniel Carvalho. Passamos dos 16h30 no primeiro tempo. E agora o Oswaldo pediu para o Reinaldo abrir bem pela direita para puxar a marcação do Casco. E aí, quem sabe, o Gabriel possa ter um certo espaço para apoiar. Cássio. Miguel pede a devolução. Bola para Carlos Miguel. A marcação do Júlio Batista. Miguel gira bem, gira na boa. Júlio Batista na trombada. E o escanteio para o Internacional. Esse Campeonato Brasileiro, São Paulo sofreu 5 gols, não levou nenhum gol de cabeça. A cobrança Daniel Carvalho. Primeiro escanteio do jogo, sai o cruzamento. Kaká foi puxado. Nitidamente puxado. Só que o juiz deu a falta do Kaká. Esse é o Brasileirão 2002. Luciano Calheiros, como é que está o Guto? Mais tranquilo agora. A orientação agora há pouco foi para o Luiz Alberto, preocupado com essa movimentação do Reinaldo aqui na frente. Lima Oswaldo está reclamando do quê? É que ele acha o seguinte, os jogadores de São Paulo estão reclamando muito com a arbitragem, de repente pode sobrar cartão aí, essa é a preocupação do jogo. Bola para Fernando Baiano. Fernando Baiano. Cara a marcação, gira. De novo o Fernando Baiano. Foi desarmado na boa pelo Jorginho. Vai para Kaká. Entrada por baixo e a falta do Carlos Miguel, que pela reclamação, apenas pela reclamação, já mereceria um cartão amarelo. Mas o juiz já estava com o amarelo na mão. Tá só esperando ali o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel não voltou não, hein? Ele chamou ali o Edilson Soares, que foi até o Carlos Miguel para aplicar o cartão amarelo, o primeiro do jogo, Luiz. Jogo que já tem 15 faltas. Cartão amarelo para Carlos Miguel, o primeiro do jogo. Já
história de sempre. Os jogadores vão testando, né? Se por acaso ele não tiver pulso, Luiz, vão tomar conta do jogo, né? O Reinaldo já fez uma reclamação assintosa. O Carlos Miguel da mesma forma agora. Luiz Fabiano. Kaká. Gabriel. Adiantou. Ganhou do Cássio na boa, pela direita. Sai o cruzamento por baixo pro Kaká. Bateu, houve o desvio. A sobra do Gabriel. E a falta do Gabriel. Agora o juiz vem, dá mais uma bronca. O que o Júnior acabou de falar, a gente pode conversar com o Cerdeira no intervalo a respeito disso. Todo mundo se julga com direito de reclamar o tempo todo, né? Luiz, é bom observar o comportamento do Fernando Baiano e também do Clayton. Eu digo isso que após o empate lá no Maracanã com o Botafogo, os dois discutiram muito forte dentro do vestiário, chegaram a trocar várias ofensas e por muito pouco não chegaram às vias de fato. Foram intercedidos somente pelo diretor de futebol, o Nilton Drummond, que acabou dando uma bronca nos dois. Jean sai jogando. Fábio Simplício. 20 minutos no primeiro tempo, 0 para o Inter, 0 para o São Paulo aqui em Porto Alegre. Cleitão. Fabiano tocando na boa para o Clayton na direita. Ele faz o cruzamento para o Fabiano, ele raspou de cabeça para trás. Está jogando o Kaká para o São Paulo. Júlio Batista. Luiz Fabiano chegou atrasado na dividida. A sobra do Gabriel. Mas foi marcada a falta do Luiz Fabiano. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com futebol. Oswaldo gritando, manda o time calar a boca. Não fala nada, gritando Oswaldo de Oliveira. E a atenção maior é o Luiz Fabiano, porque o Luiz está reclamando demais com a arbitragem. Deixa eu te dar uma dica do que acontece lá embaixo, Lima. Quando o juiz, né, tem uma equipe que reclama a toda hora, a todo momento, o que acontece? Ele começa a marcar, entendeu? Algumas faltas duvidosas ele deixa passar, só como retaliação. Isso é normal. Então o que o Oswaldo, já pressentindo isso, que ele fez? Manda, joga, cala a boca, né? Fábio Simplício, bola para fora. E o que mais reclamou até agora foi o Luiz Fabiano, por isso que agora o desespero do Oswaldo foi com ele. 0 Internacional, 0 São Paulo. Nos quase 22 no primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Logo depois da rodada, o segundo tempo do Troca de Passe para você. Todos os detalhes da rodada, mais completa cobertura do Brasileirão no Sport TV. Bola tocada para trás, Luiz Fabiano ganhou na boa pelo meio, falta do Luiz Fabiano. Klemer aplaude. Vamos ver o lance. Ele chegou puxando realmente, puxou o ombro do Luiz Alberto. Luiz Alberto está sentindo. Luiz Alberto jogou no Flamengo, no Saint-Étienne da França, no Real Sociedad da Espanha e no Internacional. Cleitão. Perdeu o Fernando Baiano no meio. 23 minutos no primeiro tempo. Esse é Júlio Batista. Reinaldo. Gabriel. Passou na boa no meio de dois. Ótimo toque para o Júlio Batista na entrada da área. Vem o São Paulo na tabela. Júlio Batista caiu. Agora o Inter responde. Dá o troco no contra-ataque. São 4 contra 4. Mas o passe foi errado para o Daniel Carvalho. Bem Jean na antecipação. O ataque é perigoso agora para o São Paulo. Reinaldo, condição legal, mas a bola sai. O Alexandre reclama, o Cássio aplaude. A bola é do São Paulo. Jogo perigoso marcado.
Jean. Júlio Batista. Fábio Simplício. Vai para Gustavo Neri. Deram espaço, vem Gustavo. De fora da área, bateu pro gol. Deu um susto no Klemer. Pegou no meio campo, avançou até a entrada da área, Júnior. Ainda mais é um jogador que bate bem na bola, né? E o Klemer ficou preocupado, Luiz, que ele bateu bem mesmo. O Klemer, Luiz, que não está com uma média muito boa nesse Campeonato Brasileiro, não. Até agora, em 4 jogos, ele sofreu 8 gols. Vai ser difícil bater a média do Manga, por exemplo, que tem a melhor no gol do Internacional. 0,5 em 52 jogos, sofreu apenas 26 gols de 1974 a 1979. Com aquela defesa também, né? Era fácil jogar também, Luciano. Cláudio Figueiredo, Hermínio, Vacari, aquela galera ali não era mole, não. Além de Batista e Falcão no meio campo. Grande bola, condição legal, Júlio Batista, driblou o Klemer, olha o gol! Não entra a bola, Júlio Batista insiste, de novo o corte! Cleitão salvando o Internacional 2 vezes. Júlio Batista conseguiu o drible, bateu fraco, o Cleitão chegou, tirou na primeira, na segunda. O Cleitão salvou o Inter de novo. Reveja. O Júlio fez tudo correto, o Cleitão é que foi esperto ali, Luiz. Fábio Simplício na cobrança do escanteio, a bola saiu. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Novo Palio, o carro que está mudando os seus conceitos. Você viu que o Figueirense está perdendo para o Botafogo. 0 Figueirense, 1 para o Botafogo na Arena da Baixada. Agora, Luiz, a melhor média no gol do Internacional é do Manga. Mas, em compensação, a maior invencibilidade é do Tafarel, que em 1987 ficou 701 minutos sem sofrer gols. Aliás, se falava dos 8 gols sofridos pelo Internacional, até essa rodada era a pior defesa. 8 gols sofridos. E o pior ataque é o do Figueirense, que não marcou nenhum, né? Já levou um hoje do Botafogo. Temos quase 27 minutos no primeiro tempo. 0 Internacional, 0 São Paulo. Ronaldo fazendo o lançamento. Miguel. Daqui a pouco você vai ver o gol do Botafogo com Hamilton Rodrigues. Fabiano. E a falta marcada a favor do São Paulo. 27 minutos, Júnior, até agora nenhuma chance clara de gol. Tivemos um lance aí, tivemos um lance claro de gol, perdão, do Júlio Batista. Do Júlio Batista, que foi a melhor situação dentro do jogo, né? Ronaldo. Por incrível que pareça, o São Paulo tem dificuldade de sair jogando, que é uma das suas virtudes, talvez em função desse esquema hoje, né, Luiz? Volto a dizer, tanto o Gabriel como o Jorginho, que são jogadores de desafogo, né, de saída de bola, eles já estão em cima da marcação. O Gabriel bate com o Cássio e o Jorginho bate com o Clayton ali. Então fica difícil para os 3 homens de trás saírem com essa bola, até mesmo porque não tem muito espaço para jogar. O Internacional marca bem ali e deixando sempre um jogador na sobra aqui atrás. Vamos ver agora o gol do Botafogo, Hamilton Rodrigues. Vem Carlos Alberto, bala rolada para o Carlos Alberto, ele vem para o chute! Bonito gol, hein? 0 para o Figueirense, 1 para o Botafogo. Aqui em Porto Alegre, 0 Internacional, 0 para o São Paulo. Ele tá provocando, fica quieto, não fala nada, tá? Essa é a voz do Oswaldo falando com o Reinaldo. Ele está Vai provocando. com ele, rei, vai! Ele quem, Carlos Lima? Olha, pelo gesto Deu do pra Oswaldo é o identificar daí? árbitro. Porque ele está desde o começo preocupado com a arbitragem. Agora eu não vi nenhum jogador do Internacional provocando. Acho que o medo do Oswaldo é realmente o cartão para o Luiz Fabiano. É o Luiz Fabiano. Luiz Alberto ganha. Ronaldo. Brasileirão 2002, cobertura completa no Sport TV. Já tivemos o primeiro tempo do troca de passe. Agora as emoções do futebol e na sequência o segundo tempo. Tudo da rodada no seu canal campeão. Ronaldo. Clayton.
Alexandre. Tem contra-ataque do São Paulo, são 4 contra 3. A bola chega no Kaká. Ele bota a velocidade, faz a distribuição na direita para o Luiz Fabiano. Se recompõe a defesa do Inter. Luiz Fabiano fica no mano a mano. Perde tempo. Luiz Alberto não consegue nem cometer a falta. Agora ele dá uma bronca no Cássio. Temos quase 30 minutos no primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Kaká. Gabriel. Kaká. Que categoria. O que me impressiona no Kaká, Luiz, é que ele faz as coisas com simplicidade, entendeu? E com objetividade. Nunca é o drible pela firula, pela plasticidade, né, Júnior? Sempre uma jogada objetiva. Tem sempre alguma coisa visando, né, o objetivo maior, que é o gol. Não tem aquele drible desnecessário, os toques de primeira. Até agora de bola em jogo, 63%. Essa é a nossa cronometragem. O Internacional com mais tempo de posse de bola, 54%. São Paulo com 46%. Você tem o scout online desse jogo na homepage do Sport TV. Acesse sporttv.com.br. Jean. Gabriel. Esse é Reinaldo. Vai com ele, vai ali. Júlio, tem que chegar. Oswaldo falando com o Júlio Batista. Júlio tem que chegar. Sobra do Júlio Batista. Gustavo Neri se apresenta, pede e recebe. O Jorginho na esquerda. Gustavo faz a ultrapassagem. Jorginho tentou o drible. E ele cometeu a falta. O Jorginho é mais ou menos como o Cássio. Eles têm que driblar, têm que fazer a jogada em velocidade. Se parar a bola para driblar, já não tem a mesma eficiência. Luciano, como é que está o Guto? Tá tranquilo, bem mais tranquilo com relação ao início do jogo. Fernando Baiano. Mais um passe errado do Fernando. Outro contra-ataque do São Paulo. Júlio Batista. Caiu, pediu a falta, o juiz mandou seguir. Alexandre. Carlos Miguel. Tá bem no jogo, Jean. Esse é Kaká. É a marcação do Alexandre. Achou o Luiz Fabiano com espaço na frente. Abriram para ele. Luiz Fabiano faz o toque ruim para o Reinaldo. Ele teve a chance de bater no gol. Quase que um central perto da área, Luiz. Antes disso aí. (32 minutos). Primeiro tempo de jogo aqui em Porto Alegre. 0 Inter, 0 São Paulo. Gustavo Neri ganha no alto. Kaká. Falta no Kaká. E agora há pouco o Cássio é que veio aqui na beira do campo e disse o seguinte para o Guto: olha aqui, ó, professor, eles estão chegando toda hora pelo meio, tem que fechar aqui. Detalhes no gramado com Luciano Calheiros e com Carlos Lima. Chega pelo meio quando tem o contra-ataque, né? Quando tem o contra-ataque é o São Paulo, na verdade, chega sempre pelo meio. Simplício. Júlio Santos tocou com o Gabriel, pediu a devolução. É o cruzamento para a entrada da área. Jean. Ficaram 2 contra 2. A bola é do São Paulo. Reinaldo. Reinaldo acredita no lance. Klemer sai do gol. Quase 34. Daniel. Primeiro tempo 0 a 0. Brasileirão 2002. Esse é Cássio. São Paulo segundo colocado com 9 pontos. O Inter o 18º com apenas 4 pontos. Jean.
Jean tentou tirar. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Espaço ali. Ao invés de sair, entra, que é pra quem vem de trás tem chance de meter a Novo bola. Palio, o carro que está mudando os seus conceitos. Oswaldo deu uma orientação agora para o Reinaldo. Se tendo um espaço, boa bola para o Kaká. Clayton, recuando para Klemer. Fernando Baiano, matou bonito no peito, Fábio Simplício tira. Esse é Gabriel para o São Paulo. A torcida do Inter fica impaciente, começa a vaiar. Olha o espaço, Luiz Fabiano na entrada da área, ajeitou, bateu. Reinaldo com a sobra, gol! É do São Paulo! Reinaldo! Aproveitando a sobra no chute de Luiz Fabiano. Reinaldo faz. São Paulo 1, Internacional 0. Estava bem colocado, entrou livre. 1-0 São Paulo. Júnior. A primeira finalização do São Paulo de fora da área, né, Luiz? Ela sobrou para o Reinaldo, uma jogada de certo ponto de sorte. Mas já tinham tido duas oportunidades dos jogadores do São Paulo de chutar fora da área. Quem chutou primeiro foi o Gustavo, né? E agora com esse chute que levou sorte, sobrou para o Reinaldo no oportunismo. A bola tocou no Luiz Alberto, no peito do Ronaldo e sobrou para Reinaldo. Carlos Lima. Segundo do Reinaldo no campeonato, 9º do São Paulo. E a torcida já pegou no pé do Guto. Luciano Calheiros. A situação do Guto realmente fica complicada, Luiz, em caso de outra derrota do Internacional no Campeonato Brasileiro, principalmente aqui dentro do Beira-Rio. Daniel Carvalho. Caiu. Juiz manda seguir. Tiro de meta para Rogério Ceni. São Paulo sem o mando de campo vai mantendo os 100% de aproveitamento. Foram 2 vitórias jogando fora do Morumbi. Agora 5 gols marcados, 2 sofridos. Aliás, o único time com 100% de aproveitamento fora de casa no Brasileirão, São Paulo. Ganhou do Gama 1-0, do Paraná 3-2 e vai ganhando. São Paulo perdeu 3 pontos para o Juventude no Morumbi. Kaká reclama, toma uma bronca do juiz. Aliás, o Kaká, ele, embora, né, não pudesse jogar na última partida por estar servindo a seleção brasileira, ele tomou 3 cartões amarelos já no campeonato, estava suspenso em 3 jogos, sendo que dos 3 cartões, 2 foram por reclamação. Você viu nitidamente o Kaká puxando ali a camisa do Cleitão. Também estava sendo puxado, me pareceu também sendo puxado. Isso é muito mais nítido o puxão do Kaká na camisa do Cleitão. Luiz, você pode perceber também que a torcida nesse momento começa a pegar no pé também do Fernando Baiano, toda vez que o jogador pega na bola. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Chuteira Pênalti Brasil Cup. Perfeita em todas as posições. Mais uma vez os zagueiros vão tentar a cabeçada. Luiz Alberto e Ronaldo. Escanteio para o Inter. Cobrança fechada na entrada da pequena área. Cabeçada para fora. Cabeçada do Fernando Baiano. Luciano falou. Olha a torcida aí vaiando. A torcida grita adeus Guto. Adeus Guto. O presidente do Internacional, Fernando Carvalho, deu uma declaração há poucos dias aqui em Porto Alegre, dizendo que o Guto Ferreira é o técnico do Internacional até o final do Campeonato Brasileiro. Agora, ele só não disse se aceita o pedido de demissão do treinador. Miguel tocando no meio para o Fabiano. Gustavo Neri bem. Olha só, muitas e muitas vezes eu já ouvi presidentes falando, não, vou com ele até o fim. 2 rodadas depois, muda de ideia. Esse filme eu já vi, viu, Luiz? Tem a velha história do prestigiado também, né? verdade. Prestigiado. O Guto Ferreira, que tem apenas 37 anos, e essa é a primeira vez que ele comanda uma equipe no Campeonato Brasileiro. Quase 39 no primeiro tempo, 0 Internacional, 1 para o São Paulo, gol de Reinaldo. Gabriel apenas raspa de cabeça, sobra do Cássio. Ele tem muito espaço aqui pela esquerda. Daniel Carvalho pediu, Cássio optou pela jogada individual.
Daniel Carvalho. Passou bem no meio de 2. Passa pelo terceiro, falta. Falta do Fábio Simplício. Daniel adiantou, na verdade ele deixou a perna dele bater na perna do Fábio Simplício. Apesar que ele deu um carrinho meio... É verdade. Se ele não pula também... 18 faltas já cometidas pelo São Paulo no primeiro tempo. É muito. A cobrança, Fernando Baiano. Bom momento para o Internacional. 0 Inter, 1 para o São Paulo aqui no Beira-Rio. Fernando soltou a bomba por baixo em cima do Rogério. A bola quase escapuliu. O Rogério, como é muito habilidoso, ele repõe com muita precisão. Boa bola para o Gustavo Neri. Você reviu ali o Rogério pegando a bola já está em jogo. Jorginho fazendo o lançamento. Kaká, condição legal pela esquerda, são 3 contra 3. Kaká na habilidade, encarou a marcação, puxou para o meio, ainda Kaká, voltou o lance para a entrada da área. Fábio Simplício não dominou. Clayton tira. Alexandre, está jogando mal. Fábio Simplício, a bola é do São Paulo. Kaká faz o cruzamento na direção do Reinaldo, ele domina, puxa para o meio, chute forte, mais alto demais do Luiz Fabiano. São Paulo 1, Internacional 0. Todas as emoções do Brasileirão, sempre com transmissões especiais. O clima no gramado, os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Os comentários de Júnior. Luciano Calheiros, a torcida já o chamou de burro. Já deu adeus, Guto. Como é que tá o Guto? Olha, por incrível que possa parecer, Luiz, não sei se tranquilo ou abatido, porque já há algum tempo que não passa nenhum tipo de orientação para os seus jogadores. Entra, Jean, entra! Você está escutando Oswaldo de Oliveira. São Paulo tem hoje no banco pela primeira vez o Regis. Parece ter sido contratado para ser titular. O Oswaldo trabalhou com o Regis no Fluminense. Regis hoje no banco do São Paulo. Mas é uma questão de tempo, viu, Luiz? Em breve ele vai ser titular. O Tá Regis chegando, está se adaptando. O Gustavo Neri chegou a treinar essa função de zagueiro algumas vezes e tal. Mas com certeza o Regis não vai demorar muito para entrar. O Amélie já foi expulso 2 vezes. Tá meio sem moral o Amélie, né? assim como o Amélie, né, o Regis, ex-jogador aqui do Internacional. Só que o Regis revelado nas categorias de base. Cleitão tocando na direita. Falta no Kaká. Falta do Fabiano. Rogério Ceni. Jean. Simplício. Esse é Gustavo Neri. Trabalha a jogada pelo meio. Kaká de costas para marcação. Não dominou. Miguel. Daniel Carvalho. (43 no primeiro tempo). Cleitão. Clayton pede devolução. Fabiano. Puxou para o meio, buscou a melhor opção. Daniel Carvalho na entrada da área, bateu. Bola tocou no Jean. Sobra do Cássio. Miguel, solta a bomba. A sobra de Daniel Carvalho. O Inter pressiona no fim do primeiro tempo. Mais um chute de fora. A sobra de Cássio, a sobra do Inter. Outro chute torto. Tentou pegar de 3 dedos para mandar na direção do gol, não, Júnior? Foram 4 finalizações e nenhuma das 4 conseguiu chegar dentro do gol. 1-0 São Paulo, gol de Reinaldo. Jean. Kaká.
torcida do Inter é uma torcida muito exigente, que cobra muito. Vai sair vaiado. E muito vaiado no fim do primeiro tempo, hein? Cássio. Daniel Carvalho. Falta cometida pelo Júlio Batista. Mas daqui a pouco o Júlio merecia um cartão amarelo pelo conjunto das faltas, pelo conjunto da obra. Mais 1 minuto, Luiz. 1-0 São Paulo. Lançamento para Fernando Baiano. Júlio Batista ganha do Daniel Carvalho na dividida. Daniel ficou sentindo. Lançamento para Luiz Fabiano. Luiz Alberto toma frente, gira bonito. Alexandre. E a falta no Daniel Carvalho. Já passamos dos 45 no primeiro tempo. Clayton. Carlos Miguel. Passou pelo Jorginho, ainda Miguel. Parece que a gente tá para a perna esquerda para cruzar. Boa jogada para o Cleitão. Sai o cruzamento, o chute do Fernando Baiano. Pegou no Fabiano. Impressionante. O Inter chuta, a bola pega. Bate sempre no jogador da própria equipe. É a terceira vez já. Kaká no contra-ataque do São Paulo. Aposta a corrida pela esquerda. Bota velocidade, ganha na boa. Ainda Kaká caprichou no cruzamento. Bola forte demais. Luiz Fabiano. Apita o juiz. Fim de primeiro tempo. Muitas vaias da torcida do Internacional. O Guto não quer dar entrevistas. Nós vamos ao gramado com o Carlos Lima e o Luciano Calheiros. Deixa eu ver aqui o Fernando Baiano, que está vivendo uma situação atípica aqui no Beira-Rio. Raras cenas, às vezes, que você foi vaiado aqui dentro, hein, Fernando? Fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? E agora? Fica complicada essa situação do Internacional. Ah, tem que trabalhar. Eu vou parar de jogar futebol porque eu tô sendo vaiado. E o time, e o time? Ah, o time tá mal. Vou procurar acertar pro segundo tempo agora. Tá certo, Lima. Aqui ao lado do Reinaldo, parece que vocês já conseguiram jogar a torcida contra o Internacional, Reinaldo. É o nosso objetivo, não tomar gol até os 20. Com certeza a torcida vai pegar no pé do Inter, que tá acontecendo agora. Cabe ao São Paulo ter qualidade para fazer mais gols. E o Oswaldo tá pedindo que você cair bem pela direita, é isso? É, o que o Cássio tá apoiando bem, ele quer que a gente vai procurar cair nas costas do Cássio, mas os meia tem que lançar, isso não adianta. Luiz? Transmissões especiais do Campeonato Brasileiro para você. Todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Bola rolando para o segundo tempo. Cleitão. Daí para Cássio. Daniel pediu na frente. Cássio dribla. Chama o Fabiano. Toque de primeira, para no Jean. Luiz Alberto. Alexandre. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Cleitão. Clayton. Fernando Baiano. Cara, marcação dupla. Jorginho chega por trás. Fernando gira. Clayton. Jorginho entra por trás e comete a falta. São Paulo não levou nenhum gol de cabeça nesse Campeonato Brasileiro, sofreu 5 gols. A cobrança, Daniel Carvalho. Ele bate a falta na entrada da pequena área. Gol! É do Internacional! Fabiano! Fabiano empata o jogo no início do segundo tempo. 1 para o Internacional, 1 para o São Paulo. Bola fechada na entrada da pequena área. Fabiano cabeceando, sem chances para Rogério Ceni. Nada melhor para o Internacional, Júnior. É verdade, Luiz. A mesma falta de atenção que o Inter teve contra o Botafogo, a defesa do São Paulo teve agora, né? Porque tinha mais gente do São Paulo do que o Inter, né? E naturalmente o Fabiano foi mais
esperto ali no meio da área, sobrou para ele sem trabalho nenhum. Luciano Calheiros. É o 7º gol do Internacional no Campeonato Brasileiro, o 4º do Fabiano, que é o artilheiro da equipe. Vem o Inter se anima, Carlos Miguel aberto na ponta direita. Prende a jogada, dribla bonito Gustavo Neri, ainda Carlos Miguel. Clayton. Cruzamento atrás do gol. Carlos Lima. 6º gol que o São Paulo toma no campeonato, e até pelo aspecto que você chamava a atenção, né, Luiz? O time não havia tomado nenhum gol de cabeça. Acho que eles pensaram que isso jamais poderia acontecer e ficaram só olhando. Aí o Guto no detalhe, orientando o time do Inter. Um Internacional, um para o São Paulo, 2 minutos no segundo tempo. Reinaldo, vai para Kaká. Agora empurra o time, a torcida do Inter. Bola para Gabriel. Cássio divide, ganha na raça o jogador do Internacional. Todas as emoções do Brasileirão 2002. Daniel Carvalho. Botando velocidade pela esquerda. Chamando o apoio do Cássio. Sai o cruzamento, fechado para o Fabiano, de cabeça. Rogério sai do gol. O São Paulo ainda toma um gol justo do jogador que ainda pertence a ele, né? Que é o Fabiano. Mas vem o São Paulo com Luiz Fabiano na entrada da área. Caiu, falta marcada. E vai Rogério Ceni para mais uma cobrança de falta. E com esse gol, o Fabiano passa a ser, ao lado do Fernando Baiano, o artilheiro do Internacional também na temporada. Esse foi o 21º dele no ano de 2002. O curioso é que quando jogava no São Paulo, mesmo na Portuguesa, ele era um volante, era um cabeça de área. Aqui no Inter começou a jogar mais avançado, os gols começaram a aparecer. Quase 4 minutos no segundo tempo. 4 na barreira. Lembrando que em toda a sua carreira o Rogério já marcou 28 gols. Momento de expectativa aqui em Porto Alegre. Um Internacional, um para o São Paulo. Rogério Ceni bateu a falta para o São Paulo, Klemer. E agora tem que botar velocidade o Klemer nessa saída de jogo. O Rogério está fora do gol. Cleitão, Cássio na tabela. Cleitão, Rogério continua fora do gol. A inversão de jogada para Daniel Carvalho. Vem o Internacional. Jogada é perigosa. Bola rolando para trás para o Fernando Baiano. Esse é o grande perigo, hein, Júnior? Quando o goleiro defende essa cobrança do Rogério Ceni, vira um sufoco. Ainda mais, quer dizer, quando você tem também um jogador como o Klemer, né, um goleiro como o Klemer, que tem uma boa reposição de bola, né? Uma ótima notícia, o Rio de Janeiro foi escolhida a cidade que vai sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007. Olha, Luiz, essa realmente é uma notícia maravilhosa, principalmente porque faz muitos anos que o Rio de Janeiro não é sede de nenhum grande evento. E, na verdade, os Jogos Pan-Americanos, depois da Olimpíada, é o evento mais importante, né? Luiz Fabiano. Ganhando Daniel Carvalho. Rio de Janeiro concorria com San Antonio, cidade do Texas. Comentarista de vôlei do Sport TV, o Marcos Vinícius, é do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele estava na Cidade do México, está na Cidade do México. Ontem ele falava no Sport TV News que estava otimista, que a candidatura do Rio tinha crescido nos últimos dias. Amarelo para Luiz Fabiano, camisa 9 do São Paulo. Segundo cartão amarelo do jogo, primeiro para um jogador do São Paulo. Você já confirmou o cartão amarelo para o Luiz Fabiano. Um Inter, um para o São Paulo. Cássio na cobrança, cabeçada. Ele acabou passando pelo Luiz Alberto. Gustavo Neri tirou. Falta no Reinaldo. Agora há pouco, Luiz, no contra-ataque do Internacional, no último contra-ataque, a bola acabou não chegando no Fernando Baiano. E o jogador deu um pique atrás do zagueiro do São Paulo para tentar recuperar a bola. O Guto Ferreira, muito irritado, olhando para o jogador, disse o seguinte: é isso que você tem que fazer. Foi curto e seco o treinador do Inter. Reinaldo, todos os detalhes com Luciano Calheiros e com Carlos Lima no gramado. Os dois já tiveram problemas aqui no Internacional. Fernando Baiano foi substituído e saiu xingando o técnico. Mas o Inter melhora muito no segundo tempo. Carlos Miguel. Tentou o cruzamento.
sobra é do São Paulo. Esse é Gabriel. Reinaldo. Preciso Luiz Alberto. Esse é Cássio. Clayton. Mais um cruzamento. Rogério Ceni. Tá indo bem do gol. Temos 7 minutos no segundo tempo. Kaká sai jogando para o São Paulo. Luiz Fabiano. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Clayton. Cleitão. Miguel. Vai para Cássio pela esquerda. Ele capricha no cruzamento no segundo pau para o Fabiano. De cabeça! Sobre o gol de Rogério. Ele cabeceou consciente, Luiz, do lado oposto, né? São Paulo deu a impressão que ficou meio atordoado com o gol do Internacional logo no começo, né? Porque agora o Inter está com facilidade, não só para desarmar o São Paulo, como também para chegar lá no seu ataque, né? 7 tentativas de jogo aéreo do Internacional. Números do Scout Exclusivo Sport TV. O jogo melhora muito no segundo tempo com a subida de produção do Internacional. Jogo perigoso marcado. Lima, como é que está o Oswaldo depois do empate do Inter? Olha, a primeira reação dele foi de inconformismo e agora de nervosismo. Se bem que ele não está falando com o time, não. Não sei se é porque os jogadores ficaram mais longe, né, nesse segundo tempo do Oswaldo, mas ele está quieto. Clayton. Clayton jogou no Internacional, no Vitória e no Bahia. Mas vem o São Paulo, Reinaldo, o toque para o Jorginho. Clayton se recupera, puxa para o meio, sai jogando de forma muito perigosa, mas sai jogando bem. Cássio. Brasileirão 2002. Depois das emoções do futebol tem troca de passe. Simplício tocando na direita. Temos quase 10 minutos no segundo tempo. Reinaldo chegou atrasado. Oswaldo dá uma olhada no cronômetro, manda o banco para o aquecimento. E vem o Internacional. Fabiano. Fernando Baiano. Tentou a devolução para o Fabiano. Ainda Fernando Baiano. Caprichou no cruzamento. Daniel. Domina na grande área. Trabalha sempre com a habilidosa perna esquerda. Volta o lance. Miguel. A rolada para a entrada da área. Vem o Inter. Cleitão. Esse é Cássio. Mais um cruzamento. Fernando subiu. A sobra tem sido sempre do Internacional. Carlos Miguel. Daniel Carvalho. Mais um cruzamento por baixo. Mais uma sobra do Inter. Miguel. Clayton. Daniel Carvalho. Se livra da marcação do Júlio Batista. Bateu para o gol. Bola perigosa. Ela quicou na frente do Rogério. Agora disse que foi atingido pelo Fernando Baiano. Figueirense 0, Botafogo 2. Daqui a pouco, segundo gol do Botafogo. Você viu aí o lance. Rogério continua sentindo. A gente aproveita então para ver o segundo gol do Botafogo. Hamilton. Roubou a bola, se projeta o Ademilson, passe para ele no meio da zaga, pode sair o segundo. Ademilson foi para a área, fintou, bateu cruzado. Gol! Artilheiro, Ademilson. Pelo jeito o Abel já chegou, né, Luiz? Abel é a figura mesmo. Talvez com a cara do Botafogo nesses últimos. Ele saiu, tinha vencido. A última partida que o Botafogo venceu, o Abel era treinador. Ele voltou depois de um mês e pouco, já com vitória. Está jogando o São Paulo, que chegou essa rodada com 75% de aproveitamento. São Paulo chegou com uma média de gols marcados por jogo de 2, de gols sofridos 1,3 em média. Jorginho.
Júlio Santos. Vai para Reinaldo. Bom toque para Luiz Fabiano. Nos 12 minutos do segundo tempo aqui no Beira Rio. E caiu o Cleitão. E tá preocupado lá o Luiz Alberto, também o Ronaldo, pedindo urgência ali no atendimento ao jogador. Vamos ver o que aconteceu com ele. Mas ficou sozinho. Partida interrompida, 1 para o Internacional, 1 para o São Paulo. De novo a contusão aí do Cleitão. E o Guto, Luiz, mandou chamar o Márcio, que é volante. Foi campeão gaúcho no ano de 2000 com o Tite no Caxias. E vai conversar nesse momento ali com o técnico do Internacional. Sport TV, Premier no Campeonato Brasileiro. Conta única Intelig 23, DDI e DDD na mesma conta das ligações locais. Zé Carlos faz o primeiro do Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o Paysandu. Paysandu também, Luiz, ganhou a Copa dos Campeões, mas no Brasileirão só perde. Perdeu do São Paulo, da Portuguesa, agora está perdendo do Flamengo. Um campeonato muito duro. Figueirense já começou muito mal. Paysandu também começa muito mal no Campeonato Brasileiro. Será que hoje o Flamengo quebra o tabu de não ganhar no Maracanã? Em campeonatos brasileiros já não ganha há um ano. Luiz. O lance da contusão do Cleitão. E não vai dar mais pro Cleitão, viu? Vai deixar o campo realmente para a entrada do Márcio, número 15. Luiz Fabiano girou, bateu por baixo o Klemer. Reposição para o Fernando Baiano. Encara a marcação do Jean. Ainda Fernando Baiano. Tem muitas opções. Prende, gira. Volta com Alexandre. Miguel. Vem o São Paulo com o Kaká. Ele bota velocidade no contra-ataque. Falta do Carlos Miguel por trás. Carlos Miguel já tem cartão amarelo. Miguel recebeu um amarelo aos 18 do primeiro tempo. Sai de marca sentindo muito o Cleitão. O que houve com ele? Daqui a pouquinho eu vou até conversar com o médico do Internacional para saber o que Parece realmente o ombro, viu, aconteceu. Calheiros? Pelo jeito ele tá com a mão no ombro. Isso é o barato pro Carlos Miguel, hein, Júnior? Se fosse um outro jogador que não tivesse levado o cartão amarelo, fatalmente ele teria dado, Luiz. Não tem nem dúvida. Gabriel. Simplício. Bola para o Jorginho, não havia impedimento. Vem o Internacional com o Fabiano. Lançamento longo para Fernando Baiano. Girou bem, protegeu a bola com categoria. Ainda Fernando Baiano. Fabiano pede a devolução. Bola chega no Márcio. Clayton. Fabiano. Tabela com o Clayton. Ganhou no corpo. Fez o cruzamento. Ainda Clayton, ele insiste. Agora por cima. Júlio Batista. 1 para o Internacional, 1 para o São Paulo. Reinaldo fez o gol do São Paulo. Paysandu empata no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Paysandu. Gol de Jobson. Daqui a pouco o gol do Flamengo e também daqui a pouco o gol do Jobson. Márcio em campo no lugar do Cleitão. Kaká. Perfeito desarme. Na bola, Alexandre. Lançamento para Fernando Baiano, impedido. O Edilson foi bem agora, porque o Alexandre foi na bola, né, desarmou o Kaká, o Bandeira lá deu falta e ele mandou seguir a jogada. Conversei agora há pouco com o médico do Internacional, o Dr. Luciano Ramires,
Ele me disse o seguinte, que o Cleitão ali na queda acabou deslocando o ombro direito. Aliás, o mesmo problema do Fernando Baiano no jogo da estreia contra o Flamengo aqui no Beira-Rio. Segundo tempo, 17 minutos. Gustavo Neri. Arrisca a bomba de fora, Klemer. 1 para o Inter, 1 para o São Paulo. Daniel Carvalho. Passou na boa pelo Gustavo Neri. Grande bola. Carlos Miguel. Evitou a saída, Carlos Miguel prendeu, cortou para o meio, vem o Inter, sai o cruzamento. E a boa defesa do Rogério. Em mais um cruzamento perigoso. Luiz, a gente pode dizer o seguinte, que a subida de produção do Inter... Vai, depois eu completo. Kaká no mano a mano, do jeito que ele gosta. Ainda Kaká, driblou na boa. Kaká, bonita jogada. Gol! É do São Paulo. Reinaldo de novo. Numa linda jogada do Kaká pela esquerda. Kaká, mais uma vez decisivo para o São Paulo. Encarou a marcação. Fez grande jogada. Levantou a cabeça. Reinaldo tocando de primeira. 1 para o Internacional. 2 para o São Paulo. Reinaldo de novo. Júnior. Olha, grande jogada do Kaká, né, Luiz? Deixou o Reinaldo em uma posição muito boa para finalizar. Mas a subida de produção do Inter... ela se deu até pela subida de produção do Fernando Baiano e do Daniel Carvalho, né? Fabiano, Daniel. Esses dois jogadores melhoraram, é lógico que o gol de empate deu a tranquilidade para o Inter jogar, mas a subida de produção está em função da melhora do Fernando Baiano e do Daniel Carvalho. Carlos Lima. 10º gol do São Paulo, 3º do Reinaldo na competição. Agora, na temporada 2002, é o 22º do Reinaldo, mais 2, e ele alcança o França, que até agora é o artilheiro da temporada do São Paulo, com 24, e já foi para o futebol da Alemanha. Luciano Calheiros, será que acabou o sossego do Guto? O Guto ficou realmente bastante abatido aqui na beira do gramado, mas gritou ali para o Fabiano e pediu para o Fabiano transmitir a seguinte mensagem para seus companheiros, para continuar com a mesma pegada, não desistir. Esse foi o 10º gol que o Internacional sofre no Campeonato Brasileiro. Escanteio para o Inter. Daqui a pouco você vai ver o gol do Flamengo e na sequência vai ver também o gol do Jobson, o gol do Paysandu no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Paysandu. Botafogo vai vencendo o Figueirense por 2-0 em Curitiba. Cobrança de escanteio por baixo, ruim. Júlio Batista furou. Jorginho completou. Vamos ver então o gol do Flamengo. Daqui a pouquinho o gol do Flamengo, porque o Inter tem pressa, aqui a bola não sai. Daniel no cruzamento. Fábio Simplício puxando o contra-ataque. Contra-ataque é perigoso, são 4 contra 4. Luiz Fabiano na boa para o Kaká. Márcio na marcação. Kaká faz a inversão para o Simplício. Carlos Miguel recua. Klemer tira. Esse é Gustavo Neri. Brasileirão 2002. Fábio Simplício. Reinaldo, autor dos 2 gols do São Paulo. Simplício. Virando o jogo para Gabriel. Kaká pediu. Pensou na melhor opção, tocou nas costas do Reinaldo, errou o passe o Kaká. Daniel Carvalho. Sai o Inter no contra-ataque. Alexandre. Tocou para o Fabiano no mano a mano. Jorginho, falta. Vamos ver então o gol do Flamengo com Sérgio Maurício. A Prefeitura do Rio e também para o Comitê Olímpico Brasileiro. Olha a bola cruzada no Zé Carlos, vai marcar! Daqui a pouquinho o gol de empate do Paysandu. Jorginho. Aqui em Porto Alegre, 21 minutos no segundo tempo. 1 para o Internacional, 2 para o São Paulo. Kaká. Márcio por baixo. Falta no Kaká. Kaká já disputou 90 jogos pelo São Paulo e marcou 33 gols. Você está revendo a falta
torcida do Inter se animou depois do empate, empurrou o time, incentivou, agora está calada. Então mais uns 5 minutos para começar a vaiar de novo, no máximo. Alexandre. Ex-jogador do São Paulo, mais um da escola do Rio Branco. Sempre apresentando bons volantes, bons cabeças de área. O Alexandre jogou no Rio Branco, no Guarani, no São Paulo e no Internacional. Clayton. Daniel Carvalho. Tenta a tabela pelo meio com o Fabiano, falta. Falta e cartão amarelo para Júlio Batista. Daqui a pouco você vai ver o gol do Paysandu. Todos os detalhes da rodada do Brasileirão, você confirma o cartão que recebeu o Júlio Batista. Falta perigosa a favor do Internacional. Daniel Carvalho na cobrança. No Brasileirão do ano passado ele disputou 14 jogos e marcou um gol. Fernando Baiano também na bola. Fernando Baiano. Quase 24 minutos no segundo tempo. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com futebol. Cássio tocando. Tentativa para o Fernando Baiano. O torcedor está pedindo a substituição do Fernando Baiano. No jogo anterior ele saiu substituído xingando o Guto. Agora o torcedor grita aqui embaixo. Está com medo dele, Guto. Esse é Reinaldo. Fazendo o lançamento para o Kaká pelo meio. A bola passa pelo Kaká. Chega no Klemer. Márcio. Será que o torcedor... Ou melhor, será que o Guto ouviu esse torcedor, Luiz? Mandou chamar o Leandrão, hein? Rogério pediu um impedimento. Carlos Miguel domina para o Internacional. Clayton. Ajeitou o corpo, fez o cruzamento no segundo pau. Daniel Carvalho subiu, a sobra do Cássio, a sobra do Internacional. Cássio arrisca a bomba de fora, houve o desvio. Daniel colocado. Rogério. O Daniel poderia ter tentado uma batida mais forte, né, Luiz? Ele foi colocar. Tava cara a cara. Poderia ter batido mais forte, teria mais chance. Chegamos a 25 no segundo tempo. Daniel Carvalho. Vamos ver o gol do Paysandu. Sérgio Maurício. A cobrança, o chute. Jobson, gol! A cobrança de pênalti com direito à paradinha. 1 para o Flamengo, 1 para o Paysandu. Em Curitiba, 0 Figueirense, 2 para o Botafogo. Na volta de Abel Braga. Luiz. Luciano Calheiros. Vai tirar o Cássio, Guto. Número 6. Vai passar o Carlos Miguel para o lado esquerdo. E Leandrão vai entrar com a 18. Só que o Miguel acabou de ser atingido no tornozelo. Fabiano. Clayton. Mais um cruzamento, a cabeçada. Subiu e não cabeceou o Fernando Baiano. Levava perigo. E vem o São Paulo no contra-ataque. Bola longa para o Reinaldo. Miguel se levantou. Se desculpou ali o Kaká. E mais um amarelo para o Kaká no Brasileiro. O 4º amarelo para o Kaká. Em 4 jogos que ele disputa. Daqui a pouco no São Paulo, número 14, Rafael. Rafael, número 14, era lateral direito, vai sair Gabriel do. Boa essa mexida, a saída do Cássio, Júnior. Luiz, quer dizer, ele vai tentar alguma coisa em termos ofensivos, né? Você vê que o Cássio, inclusive, sai aplaudido porque jogou uma partida regular, não estava comprometendo em nada, apenas uma opção tática, né? Vamos ver quem vai ocupar aquele lado esquerdo ali
do Internacional. Você reviu a falta que o Kaká fez. Kaká estava atrasado, né? Agora, Júnior, o Carlos Miguel ficou olhando pro Guto aqui, pedindo uma definição. E o Guto pediu para ele segurar, para ele ficar aqui do lado direito mesmo. Quem foi para aquele lado lá foi o Daniel Carvalho, né? Clayton. E no São Paulo já entrou o Rafael 14 em lugar do Gabriel. Clayton ficou com pouquíssimo espaço. Gustavo Neri. Luiz Fabiano. Tocando para o Reinaldo no meio. Júlio Batista dispara em velocidade. Foi lançado o Júlio Batista. Bola chega no Rafael. Vem o São Paulo. Cruzamento. Márcio tirou. Daniel Carvalho. O jogo é lá e cá. 28 minutos no segundo tempo. O Internacional vai perdendo em casa. Já perdeu para o Flamengo na estreia. Tivemos 38 jogos na história entre Internacional e São Paulo. São Paulo venceu 15, aconteceram 12 empates e o Internacional venceu 11. E o primeiro confronto aconteceu no dia 19 de março de 1941 aqui em Porto Alegre. Só que no estádio dos Eucaliptos, o Internacional venceu por 3-2. Hoje vai dando mais uma vez São Paulo. Márcio. Alexandre. Avisa ele que o Júnior tá caindo. De novo Márcio. Clayton. Miguel. Falta do Jorginho. Galeano faz o segundo dele com a camisa do Botafogo, 0 Figueirense, 3 Botafogo. Daqui a pouco esse gol com Hamilton Rodrigues. Mais uma falta perigosa, Daniel na cobrança, o desvio. A bola foi tirada para a entrada da área. Reinaldo, bota velocidade, puxa o contra-ataque. Os jogadores do São Paulo vão à loucura porque o Carlos Miguel mais uma vez fez uma falta. Ele tem um amarelo desde os 18 do primeiro tempo. É o critério que ele não está conseguindo usar, tá vendo? Outra falta que ele deveria ter tomado amarelo. Se não tiver... Seria o terceiro amarelo para o Miguel no jogo. Da mesma forma como ele deu a falta do Kaká, deixou o jogo correr, depois deu o cartão amarelo pro Kaká, ele teria que ter dado pro Carlos Miguel também. Chegamos às 50 faltas no jogo. Mais uma vez sai no lucro o Carlos Miguel. O Arvaldo ficou desesperado ali, hein, Lima? Ah, mas ele está inconformado desde o primeiro tempo. Agora, então, meu Deus, daqui a pouco ele vai invadir o campo e ele vai dar cartão vermelho para o árbitro. Sport TV, Premier no Campeonato Brasileiro. Novo Palio, o carro que está mudando os seus conceitos. Minutos, partida interrompida aqui no Beira-Rio. Luiz. Luciano Calheiros. Vamos saber aqui do Guto, né? Essa modificação no time, está conversando aqui com o Lisca, o seu assistente técnico. E saber essa entrada agora do Leandrão e a saída do Cássio, Guto. O que você pretende agora lá pro lado esquerdo? Nós pretendemos tentar um gol, né? Quem é que joga naquela função? O Daniel Carvalho. Aí, portanto, né? Mudou de ideia o Guto ali. E ele coloca o Daniel Carvalho na função. E o Carlos Miguel vai continuar aqui pelo lado direito. A todo instante você tem os números do Scout Exclusivo Sport TV. Esses números estão na homepage do Sport TV. Acesse sporttv.com.br. Agora sim, vermelho para Carlos Miguel. Olha, mas eu ia até destacar, viu, Luiz? Porque ele acabou se desentendendo com o Jean lá no bolo. E ficou até a dúvida se ele não atingiu o zagueiro do Internacional. Está saindo inconformado por aqui o Carlos Miguel. Dificilmente vai falar alguma coisa, mas mesmo assim eu vou tentar ouvir o jogador do Internacional. Não vai falar. Expulsou. Mas ele se desentendeu com o Jean lá na confusão lá. Quando o carro Maca chegou para retirar
o Reinaldo. Também vai falar o quê, né? Isso. Chegamos a 32, agora o Inter fica com 1 a menos. É complicada a situação do time do Guto Ferreira, Júnior. Luiz, já estava complicado com 11, né? Mas não quer dizer nada. Eles tiveram um exemplo disso na última partida, né? Quando o Botafogo com um jogador a menos também, na base da superação, conseguiu chegar. Ronaldo recuando, daqui a pouco o gol do Galeano e o Paysandu fez 2 a 1 no Maracanã. Eu não entendi bem a entrada do Márcio, né? Porque o Márcio, pelo menos o que parece, é um jogador que não tem muita empatia na hora da criatividade, entendeu, Luiz, com a bola. Então ele joga muito curtinho. Ele precisando ganhar o jogo, ele poderia ter colocado um jogador, né, com características de mais criatividade, né, e deixava somente o Alexandre ali na marcação. Afinal tá jogando em casa, tá precisando, né, ganhar o jogo. Fabiano, Alexandre. 1 para o Internacional, 2 para o São Paulo. Gustavo Neri ganhou do Leandrão. Bola para Reinaldo. Vamos ver o terceiro gol do Botafogo, gol de Galeano. Hamilton. Olha o chute direto pro gol. Gustavo soltou, tem sobra. Galeano chegou, bateu. Bonito o gol, pegou firme na bola o Galeano. 0 Figueirense, 3 para o Botafogo. O Oswaldo agora ficou bravo, pegou um dos microfones que estava ali perto dele e jogou para longe. Cleiton Xavier, número 16, daqui a pouquinho no time do Internacional, no lugar do número 9, Fernando Baiano. Olha a Baia, Júnior. Fernando pediu para esperar esse ataque. Agora já olhou para o Guto, hein, Luiz? Daniel na cobrança. Ele faz o cruzamento. Fernando Baiano subiu. Fabiano. Leandrão. Na linha de fundo. Conseguiu um cruzamento forte atrás do gol do São Paulo. Agora vem a vaia. Agora vem a substituição. Entrando Cleiton Xavier, no lugar do Fernando Baiano. O torcedor grita, tem que tirar o Daniel Carvalho. Bom, agora a substituição já foi feita, já foram feitas 3 substituições no Inter. Quase 35 minutos no segundo tempo. Esse é Kaká. São Paulo 2, Internacional 1. A bola, condição legal. Reinaldo dividiu. Jorginho vai na bola. Klemer fez boa defesa. Agora saiu numa boa o Fernando Baiano. Inclusive está sentado aqui no banco acompanhando aí a partida. É mesmo porque, a essa altura, ele já sabe que a permanência do Guto é pouco provável. Daqui a pouco você vai ver o segundo gol, o gol da virada do Paysandu no Maracanã. O gol que queimou minha língua 2 vezes, né? E a vitória do Paysandu e o Flamengo não ganhando no Maracanã. É verdade, ele me falando em permanência pouco provável, o Lula Pereira já começa a balançar no Flamengo. Clayton. Daqui a pouco você vai ver o gol com a narração de Sérgio Maurício. Segundo gol do Paysandu. Agora a torcida pegou no pé mesmo do Guto. Gandula jogou uma segunda bola. Daniel na linha de fundo, cruzamento nas mãos do Rogério Ceni. O Clayton estava com a bola na mão para fazer a cobrança do lateral. O Guto pegou a bola e jogou para dentro do campo. 1 para o Internacional, 2 para o São Paulo, Brasileirão 2002. Kaká, fechado inteligente. Bola para Jorginho. Kaká. Puxou para o meio, dividiu. Boa distribuição de jogo na direita. A torcida volta a gritar, adeus Guto. Vem o São Paulo, mais um cruzamento fechado. Klemer, boa saída.
Daqui a pouco, Oliveira, número 17, atacante no São Paulo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Pênalti ATF, flexível com seu pé. Encosta nele aqui. Oliveira, vamos lá, inatividade, vamos lá. Márcio. Luiz Alberto. Vai para Ronaldo. Passe completamente errado. Presente para o Kaká. Levantou a cabeça. Impedimento muito claro. 1-0 gol do Paysandu. Sérgio Maurício. O jogo está sendo realizado na Arena da Baixada, já que o Figueirense está sem o mando de campo. Vai sair o Jajá, hein? Já vai sair. Olha o toque na frente. Olha a chegada do balão. Bom momento do Paysandu. Limpou, bateu pro gol. Gol! Maracanã 1 para o Flamengo, 2 para o Paysandu. Do São Paulo sai Luiz Fabiano, 9, entra Oliveira, 17. Jorginho. Gustavo Neri. De novo Jorginho. Gustavo Neri. Vai para Jean. É o São Paulo no toque de bola na categoria pela direita. Rafael. Vai para Kaká. São Paulo valoriza a posse de bola, ganha tempo. Boa bola para o Kaká. Márcio na marcação. Kaká no cruzamento para o Reinaldo de novo. Klemer fazendo defesa em 2 tempos. Júnior Winter coloca atacantes, mas não tem poder ofensivo. A bola não chega, né, Luiz? Esse aqui é o problema. Não adianta você ter uma quantidade grande de atacantes se essa bola não chega lá. E você fica obrigado, inclusive, os jogadores saírem da área para virem buscar essa bola aqui. Tá difícil pro Inter aqui. Pode ser numa bola parada, um cruzamento. Pode ser que saia, mas até porque o São Paulo tá com facilidade de chegar, né? Os jogadores estão chegando com muita facilidade no ataque. O Inter marcou 3 gols de cabeça nesse Brasileirão. Mas sai bem do gol Rogério Ceni. Os próximos compromissos do Internacional na próxima quarta-feira contra o Guarani em Campinas e no outro final de semana, dia 31, aqui no Beira-Rio contra o Santos. São Paulo joga 2 em casa. Quinta contra o Goiás e no outro domingo contra o Grêmio. Nesse jogo contra o Grêmio deve acontecer a estreia do Ricardinho. A expectativa da diretoria de um Morumbi muito cheio. Alexandre. Vai para cá. Passamos dos 40 minutos. Cruzamento fechado. E o escanteio. Leandrão caiu, pediu um pênalti. Escanteio marcado para o Internacional. Gustavo Neri reclama. Silvio Santos também. Marcado o escanteio. Quase 41 minutos. Cobrança de escanteio para o Internacional. Tá a cabeçada no canto. Bonita a cabeçada. Fabiano faz cara feia. Reveja, subiu com estilo, cabeceou bonito. E o Klemer está recebendo atendimento médico, hein? Lá no gol do Internacional. O Edilson ainda não viu, não. É porque ele ralou o joelho ali. Não foi nada demais, não. Ela recuada para Rogério Ceni. Oswaldo falava da tranquilidade desses zagueiros. A gente conversou com o Oswaldo na semana passada. Júlio Santos, Jean, são zagueiros muito calmos. O Jean é um jogador que joga com uma regularidade impressionante, né? A gente olha, ele não parece ser um zagueirão com físico alto, não.
Mas ele tem uma impulsão muito boa e principalmente tem uma colocação excepcional. Clayton, Márcio. Luiz Alberto. De novo Clayton. Passamos dos 42. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Daniel Carvalho na cobrança, falta perigosa a favor do Internacional. Sai o cruzamento, na entrada da pequena área, o desvio para trás. A sobra, Márcio bateu, Rogério. São os instantes finais do jogo, são os minutos finais do jogo. São Paulo tenta o terceiro. O Inter parte em busca do empate. Clayton. O Inter com o mando de campo até esse jogo tinha apenas 50% de aproveitamento, uma vitória e uma derrota. Vai perdendo de novo em casa o Internacional. Agora o São Paulo vai vencendo por 2-1. Kaká. Vai para Jorginho. Oswaldo grita, valorize a posse de bola, pelo amor de Deus. Toca essa bola, pelo amor de Deus. Os jogadores atendem. Gustavo Neves, só que tocar para trás é perigoso. Rogério Ceni. Júlio Batista. Torcida do Inter grita olé. Tem o Internacional, lançamento. Leandrão. Girou. Falta na entrada da área. Falta perigosa a favor do Inter. O Guto está pedindo para todo mundo ir para o ataque. O torcedor aqui embaixo da cabine fala, hoje ele cai. Adeus Guto, adeus Guto. Passamos dos 44. É difícil a vida de treinador na primeira divisão do futebol brasileiro. 1 Internacional, 2 para o São Paulo. O Inter tenta o empate no fim do jogo. Sai a cobrança na entrada da pequena área, a bola foi cortada de cabeça. Brasileirão 2002, daqui a pouco tem troca de passe no Sport TV. No segundo tempo do troca de passe com todos os detalhes da rodada. Mais um cruzamento para a área. Luiz Alberto de cabeça. Tirou Gustavo Neri. Clayton. Ainda ele faz o cruzamento para a entrada da área. Vem o Inter, bola rolada para trás. E olha o contra-ataque do São Paulo. São 2 contra 2. Reinaldo, no mano a mano, do jeito que ele gosta. Passou pelo Alexandre. Reinaldo, olha o gol por cobertura. Para fora. Escanteio. Que arrancada sensacional do Reinaldo Reveja. Tirou o Alexandre. Tocou por cobertura na saída do Klemer. Toque do Klemer salvando o que seria um lindo gol do Reinaldo. Eu achei que ele ia continuar com ela dominada nisso, porque ele estava longe do Klemer, tá vendo? Pensei que ele fosse dar um tapa nela pro lado esquerdo aqui e deixar o goleiro. Vamos a 49, o Oswaldo está indignado com o árbitro. Bola recuada para o Kaká. Kaká ganha a dividida. Entrada dura no Kaká. Ele tinha dividido duro no primeiro lance. O Alexandre não gostou da primeira dividida, veio para fora, cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo. Tudo começou com a primeira dividida que o Kaká ganhou, o Alexandre não gostou. Você confirma o cartão para o Alexandre. A torcida do Inter volta a se despedir do técnico Guto Ferreira. O time do Inter nervoso, reclama.
Cleiton Xavier reclamou agora. O São Paulo vai ganhando tempo. Vai mantendo os 100% de aproveitamento sem mando de campo. Vai chegando a 3 vitórias fora do Morumbi. Passamos dos 47. Tudo que o São Paulo quer é isso. Partida parada, faltas a favor do São Paulo, derrubado o Fábio Simplício. Falta do Márcio. Kaká. Temos quase 48 no segundo tempo. Reinaldo. Tiro de meta para Klemer. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro. O Inter vai perdendo o segundo jogo aqui no Beira-Rio. E o Márcio, sem saber o que fazer com a bola, tocou para trás, se livrou dela. Fabiano toca na frente. Leandrão perde. Esse é Gustavo Neri. Reinaldo. Condição legal. Olha o gol. Dominou o São Paulo. A jogada na entrada da área. E acabou perdendo uma chance incrível o Oliveira. Fabiano. 2 chances para matar o jogo. São Paulo não fez, né, Luiz? A gente já sabe como é que as coisas são, né? Oliveira tentou o drible. Pressionado ali pelo Klemer. Não conseguiu chutar forte em gol. Terminou no Maracanã. 1 para o Flamengo, 2 para o Paysandu. Aqui tenta o Inter. Chute de fora. Gol! É do Internacional. Cleiton Xavier. O Júnior falava há pouco. O São Paulo teve a chance de matar o jogo. Cleiton Xavier pegou na veia. Firme de primeira. O Inter empata o jogo. 2 Internacional. 2 para o São Paulo. Júnior, quem não faz... Leva, Luiz. Isso aí a gente já sabe. Ele conseguiu acertar um chute maravilhoso. De primeira é difícil, né? Equilibrado. O Inter hoje está vivendo o que o Botafogo viveu, né? Hoje está na pele do Botafogo. Ganhava 2-0, deixou o Botafogo empatar. Hoje o São Paulo teve a chance de matar o jogo e fez o gol no final. Fim de jogo. O Inter consegue um empate no último lance da partida. 2 Internacional, 2 para o São Paulo. Vamos agora a Curitiba com Hamilton Rodrigues.